E aí, Brasil! Brother Thiago começando o primeiro vídeo do canal de adolescentes aqui, oh meu Deus, da playlist de adolescentes. Esse é um vídeo em especial pra galera do Neos 1320, que eu amo muito, Ministério de Adolescentes da Primeira Igreja Batista de São Paulo, mas não se sinta de fora se você não tá lá. Vem com a gente tá estudando Tiago, por isso se chama Brother Thiago, a nossa série. E é o capítulo 3 de Tiago. A gente já estudou o capítulo 1 e capítulo 2, hoje a gente tá no 3. E eu tô feliz assim, mas é de nervoso porque o negócio é tenso, gente. Lê Tiago 3, de 1 a 12, antes de começar esse vídeo, sério. Dá só uma pausa, vai ler e depois volta, porque olha, o negócio é tenso hoje. Gente, você sabe o que é ser exortado? Exortação. Ser exortado é deixar que alguém fale a verdade pra você, na sua cara, e algo que você precisa mudar, você precisa crescer. Isso é algo muito difícil. E a carta de Tiago é uma carta exortativa, se não a mais exortativa do Novo Testamento na Bíblia. Ela tem muitas orientações. Ela tá falando para uma igreja que estava espalhada na época, depois que Jesus já tinha ido para o céu, né? E eles sofriam perseguições. Era uma igreja que estava precisando de muita orientação. Tava sofrendo, mas Tiago tá falando aqui, ó, vocês estão sofrendo, mas vocês têm que sofrer que nem crente, gente. Que nem gente que acredita. Vocês têm que entender que é isso que tá acontecendo com o sofrimento. O que o sofrimento faz no seu coração? Você fica lá, ai que droga também, nananã. Ou você sabe sofrer, é pesado isso, mas é isso aí. A gente tem que entender que o sofrimento produz maturidade. E aí no capítulo 3, quando ele chega no capítulo 3, ele lasca aquele problema pra everybody, que é a língua. É um problema que todos nós temos. E é isso que a gente vai ver hoje, gente. Hoje a gente consegue se conectar com China, Angola, Rússia, Estados Unidos, Itália, Peru, Bolívia, em qualquer hora, em qualquer momento. E isso é normal pra gente, mas não foi assim. Isso é muito, muito novo. E o que Tiago 3 mostra pra gente é que a gente tá no meio de uma grande treta. É muito difícil se comunicar, é muito fácil nos dias de hoje por causa da tecnologia, mas nós temos esse problema aqui, que deixa tudo difícil. É muito complicado a gente entender isso e a Bíblia mostra claramente por quê. E é esse que é o ponto que eu estava falando no começo da exortação. Ou a gente lê esse texto e fala assim, que exagero, também não precisa falar desse jeito. Ou a gente tenta entender, bom, tem uma coisa aqui que precisa de atenção. E é isso que eu quero te convidar, a abrir seu coração para ler e entender o que esse texto está falando pra gente hoje. E de cara eu já vou te falar, gente, decora isso, guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Deus me responsabiliza pelas minhas palavras. De novo, Deus me responsabiliza pelas minhas palavras. Mais uma vez, Deus me responsabiliza pelas minhas palavras. Mais uma vez, Deus me responsabiliza pelas minhas palavras. É isso. Deus me responsabiliza. Só eu não tenho responsabilidade pelas suas. Mas eu vou prestar contas pelas minhas palavras. Tudo aquilo que eu disser, e você e eu, a gente vai ver isso, porque a língua, Deus considera isso algo muito poderoso. A Bíblia fala que ela é pequena, mas ela faz grandes discursos. Quer um exemplo? Lembra do Martin Luther King? Aquele americano negro que fez aquele discurso que inspirou muita gente, inspira até hoje, sobre o sonho dele de ver negro e branco, todo mundo junto e tal. Até hoje a gente fala desse cara, gente. Ele inspirou muita gente porque ele pensou, quis, aquilo estava no coração dele e saiu de um jeito que viveu, né? Trouxe vida para muita gente. Quer um exemplo negativo do mesmo jeito, que encantou muita gente? Hitler.
A gente sabe o genocida que ele foi, o nazismo que ele instaurou na Alemanha, mas ele encantava, gente. O discurso dele, as pessoas falavam, uau, é isso, sabe? Então, a gente tem que entender que a língua tem poder. Ela tem um poder muito único e muito dela. Em 3 características da língua. Primeiro, a língua é perigosa. Tiago 3,6 diz assim: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Gente, eu tenho que entender que a minha natureza, que tem pecado no coração, ela tem isso. Eu tenho dentro de mim algo que pode ser acendido pelo inferno. É isso que a Bíblia diz, não sou eu. É o Senhor através da vida do Tiago. Ele diz, é fogo e pode ser acendido pelo inferno. Quando eu tô na carne, eu, Débora, tenho isso e você também tem isso. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, a gente pode querer aceitar isso ou não, mas que é isso que acontece o inferno pode usar a minha boca se eu não tiver no espírito. Então, então a língua ela é perigosa. Eu tenho que entender isso. A minha língua ela é perigosa. Segundo, no versículo 7, né, a língua é indomável. Olha o que a Bíblia fala. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Quer dizer, eu tenho aqui algo que mata e eu não sei domar isso. Então, eu sei fazer, eu construo prédios, casas, eu construo obras de arte magníficas, eu tenho controle de aviões, naves espaciais, tá certo? Mas enfim, eu tenho muito controle de muita coisa, mas eu não sei domar. A minha língua, você já não se arrependeu de alguma coisa que você falou? Meu, não precisava ter falado daquele jeito, nossa. Ou um amigo te conta um segredo, você gosta do seu amigo aí, só por causa de outro amigo que você também gosta um pouquinho e tal, fala tudo que o outro tinha te falado, e você fala, meu, eu não devia ter falado. Tipo, a gente tem muita dificuldade, na verdade é isso. A gente tem muita dificuldade para domar a língua. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente não é fácil, ela é indomável, naturalmente falando, né? Assim, naturalmente eu digo assim, sem a ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. A gente natural, o homem natural tem muita dificuldade de domar a própria língua. E nos versículos de 9 a 12 a gente vai ver que a língua é incoerente. Olha lá, de 9 a 12. Às vezes a língua louva ao Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Tiago então pergunta, olha, isso não está certo. Não sai de uma mesma fonte bom e ruim. Mas a língua, ela faz isso, ela é incoerente. Não é verdade? A gente tem uma hora que a gente quer, a gente gosta, e daqui a pouco a gente já tá falando mal daquilo. Então, assim, ela tem poder e ela é perigosa, indomável e incoerente. Uau, eu tenho isso dentro de mim. O que tem também? Eu falar um pouco. Por que eu tenho que controlar isso? E aí eu quero mostrar pra você, gente, porque tem uma questão. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Uau! Jesus está voltando, gente. Jesus tá dando sinais cada vez mais. Se vai demorar 50 anos, 10 dias, a gente não sabe. Mas Jesus está voltando. E a gente tem que estar pronto. O ponto é, no dia que nós formos julgados, a gente vai ser julgado pelas palavras que a gente diz. As palavras, de acordo com o Tiago, elas são obras da minha fé. Elas também mostram se eu acredito ou não em Deus, se eu quero obedecer, se eu quero pagar o preço de ser um cristão. Mesmo quando tá difícil e eu quero soltar um palavrão, eu vou lá
Mano, eu não quero ficar falando desse jeito, sabe? Não quero ficar falando mal, sair coisa da minha boca. Por que eu tenho que ficar falando desse jeito? A Bíblia diz que eu serei condenado por tudo aquilo. Não é eu que tô falando, é a palavra do Senhor que diz. E aí, é o próprio Jesus que disse, gente. Não foi, o apóstolo Paulo, o Tiago. Não, Jesus falou, no dia do juízo final, os homens serão julgados pelo que eles disserem. Creia quem quer crer. É esse o ponto. Qual impacto, então, a sua língua tem causado na vida das pessoas? A sua palavra vai ser justificada, que quando ela for julgada por Jesus, ela vai ser justificada ou ela vai ser condenada? Ela vai ser justificada porque ela traz cura, ela traz bênção quando ela sai da sua boca, a palavra, ou a sua palavra ela traz amargura, traz contenda, briga. Então, como é a sua palavra, assim, para as pessoas que convivem com você? Na sua família, como é? As pessoas convivem com você, elas têm esperança, elas crescem alguma coisa quando elas estão perto de você? Como funciona isso? Seus amigos da escola, eles sentem, eles se sentem inspirados a crescer, sei lá, do seu trabalho, se você é mais velho. O que sai da sua boca, gente? E aí, eu não tô falando que a gente tem que ser mala, tem que ficar só falando de coisas. Não, a gente pode e deve viver e falar das coisas que acontecem no mundo, mas assim, sabendo que a gente pode sim causar um incêndio onde não deve ter incêndio. Esse é o grande ponto. Olha lá o que tá falando em Mateus 12:34. É no mesmo texto, um pouquinho antes que eu tinha lido, né? Eu vou ler já porque eu já anotei aqui, mas a boca fala do que o coração está cheio. É isso. Você vai prestar conta das palavras que você disser. O que vai sair da sua boca? Aquilo que está no seu coração. Na hora de falar, eu tenho que aprender pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira religião que ele fala aqui é o autocontrole. É eu aprender a domar essa língua. Isso é se eu falo que eu creio em Jesus. Se eu falo que eu acredito em Deus, eu tenho que aprender a domar minha língua, eu tenho que ter autocontrole. Isso é a verdadeira religião. Eu penso mal de coisas, eu tenho raiva de pessoas, lógico que tenho, né? Tem coisas que magoam a gente é humano. Agora, eu tenho que aprender a, diante do Senhor, colocar esses meus sentimentos diante do Senhor e pesar isso. Deus, tá certo isso que eu tô sentindo, não tá? Eu não, e eu me controlo pra falar para as pessoas, para abrir a boca. Eu não fico falando bobeira naquilo que sai da minha boca, mas eu falo pro Senhor, ele sabe do meu coração. Não adianta eu também falar que tá tudo bem aqui, blá, blá, mas o meu coração tá podre. Não é isso, a podridão, aquilo que me dói, aquilo que tá triste e tal, eu coloco isso diante de Deus e ele vai me ensinando a abrir a boca na hora que eu tenho que abrir a boca. E como eu tenho que abrir a boca? Eu lembro aquele ensinamento de Sócrates, né? Não sei se vocês já conhecem, os mais novos, mas tem um ensino muito precioso do filósofo Sócrates, né? Que ele falava assim, quando alguém chegava para falar com ele falava das 3 peneiras. Então, alguém chegava para ele contando, olha, Sócrates, tem um negócio para contar para você. Aí ele já chegava assim, tá bom, isso é verdadeiro? O que você vai me contar é verdadeiro? É verdade? Eu acho que sim. Bom, você não sabe se é. Segundo, é bom? O que você tá me contando é bom da pessoa? É algo que é bom dela? É bom pra ela? É bom sobre ela? É bom? Não é muito bom. Então, já nem precisa fazer a terceira pergunta, mas aí o ponto. Se a pessoa fala assim, eu acho que sim e tal. Aí a última pergunta ainda, é útil? Vai ser útil para ela? Vai ajudar ela em alguma coisa? Eu saber disso vai ajudar em alguma coisa? É útil você me contar? Nisso, você já barra um monte de informação, um monte de fofoca. Então, é verdadeiro? É bom? É útil? Se for, vai. Agora, se não for, tenha coragem de brecar e tenha coragem de se brecar também. O que eu vou falar? É verdade? É verdade? É bom? É útil? Vai acrescentar em alguém? Vem comigo, eu vou ensinar uma música que fala lá do Salmo 19:14,
que fala assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. Então, vem comigo. Eu não sei se eu sei a letra certinha, tá? Mas presta atenção. Nessa que eu inventei, se eu não tô fazendo certo, mas ela diz assim, ó. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, quero sempre te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Que a gente consiga então entender o poder da língua e o quanto isso pode e deve glorificar o nome de Deus, que as pessoas vejam que existe um Deus concreto, real, que age, e porque a gente consegue controlar, domar através do Espírito Santo de Deus a nossa língua. Eu vou ficar orando por você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.